Boa tarde. Estamos iniciando mais um momento com Roberto Efrem. Estou aqui aguardando mais uns minutos para que vocês tenham acesso ao Instagram. Houve aqui uma coincidência, né? Que o nosso momento com Roberto Efrem coincidiu com a votação ao vivo do STF, que julga a suspeição de Moro. Mas não vou esperar aqui voto a voto de cada juiz, senão vou queimar meu horário com vocês. Eu continuo aqui, né? Vamos aguardar mais um pouco a vocês começarem a entrar para poder continuar, né? Para poder realmente iniciar o nosso momento com Roberto Efrem de todas as quintas-feiras. Efrem, Dolores chegando, boa tarde, tia Dolores. Que coisa boa lhe ver. Estou dando aqui mais um tempinho para iniciar. Coincidentemente, hoje é o dia da votação que está ocorrendo no STF sobre a suspeição de Moro. Não deveria haver essa votação porque a segunda turma já votou. A segunda turma já votou. Então, na verdade, este caso está já decidido. Mas como o Fachin, o ministro, o excelentíssimo ministro Fachin, fez questão de levar à plenária, não sou jurista, então não posso dizer ao certo a intenção do ministro Fachin em levar essa votação para hoje, né, estender a plenária do Supremo Tribunal Federal, algo que já foi muito bem resolvido, muito bem votado, né? Então, arrumou só mais um trabalho a mais para o Supremo, né? E ficará tudo amarrado com certeza. Bem, como o momento com Roberto Efrem fica gravado no YouTube, também eu vou dar continuidade, tia, mesmo com a senhora aqui, antes de chegar os demais. E quem não conseguir entrar porque está assistindo o STF ao vivo, aguardando voto a voto de cada excelentíssimo juiz do Supremo Tribunal Federal, escuta depois pelo YouTube ou pelo próprio Instagram. Eu tinha reservado uma quinta-feira hoje totalmente diferente. Pensava eu fazer algo muito diferente, iria iniciar até com uma poesia, né? Até com algumas poesias eu iria iniciar hoje, inclusive dando voz ao livro de um amigo nosso, que é Sérgio Aleixo, O Cão de Lavas, uma obra maravilhosa que ele lançou há pouco tempo, né? Mas, mediante aos últimos acontecimentos, eu preferi deixar a poesia para uma próxima semana. O nosso momento hoje não é fácil. Ontem passamos das 380 mil mortes no Brasil, né? Algo que tira a tranquilidade de qualquer um, né? Quantas pessoas presas em casas depressivas, quantas pessoas tendo que ir ao trabalho, pegando ônibus lotados, tudo por falta de uma organização administrativa do governo federal. Este senhor genocida que está à frente do executivo brasileiro apostou pela morte.
e não por salvar vidas. Prorrogou a compra dos anestésicos. Em dezembro do ano passado, já deveríamos ter iniciado o programa de vacinação dos mais idosos. E, infelizmente, pela desorganização, e eu não gosto nem de dizer desorganização, ele não foi desorganizado, não, ele foi ruim mesmo, porque ele sabia mais a equipe dele do que iria acontecer se não fosse tomada uma providência rápida. Mas, infelizmente, como ele apostou na contaminação de manada, ou seja, quantos mais se contaminassem, mais rápido seria resolvido o problema. Acreditava ainda que nós não iríamos ter uma pandemia, e sim uma gripezinha, não é? E estamos aí passando de 380 mil mortos. E hoje morrem pessoas idosas, hoje morrem pessoas jovens, e hoje está morrendo também crianças, né? No início da pandemia, este senhor inominável, que eu não gosto de dizer o nome dele, o genocida que nós conhecemos, ele dizia que por ter um porte atlético, não sei de onde ele tirou isso, por ele ter tido uma vida atlética, não teria como pegar a Covid-19. E daí, lê do engano, já desencarnaram ou morreram como quiserem, como decidirem os que estão ouvindo, né? Morreram pessoas saudáveis, morreram atletas, celebridades do mundo dos esportes. Então, não tem nada a ver, né? Você ter saúde ou não, ter comorbidade ou não, né? As pessoas com comorbidade ficam até mais propensas. Eu tomei a minha vacina tem 2 dias, né, a primeira dose, embora com 59 anos, chegando aos 60, mas como eu sou hipertenso, levei um atestado da minha cardiologista e foi possível tomar a minha vacina, né? Eu faço parte de uma minoria, de um percentual pequeno da população, da grande população brasileira, né, que tomou a primeira dose da vacina. Isso é um descalabro, isso é um abuso. Este senhor não é louco, ele é mau, ele é ruim. Então, temos que parar com essa coisa de dizer que ele não tem projeto. Ele tem sim projeto. Ele tem um projeto de matar, um projeto da morte. Ele tem um projeto de entregar o Brasil para os Estados Unidos, né? Ele tem um projeto de entregar a Amazonas para os norte-americanos. Edivaldo, boa tarde, Edivaldo Bernardino. Então, ele tem um projeto sim. É engano nosso achar que este senhor genocida não tem um projeto. Ele tem um projeto de acabar com o país. E o Brasil, quando caiu na mão dessa turma, a partir de Temer, estava na 6ª economia do mundo. Foi onde o lugar que o governo do PT, que o presidente Lula, que a presidente Dilma deixaram o Brasil, na 6ª economia do mundo. Hoje já estamos abaixo da 12ª economia do mundo. Então, no início do governo, este senhor genocida, ele disse que não veio para construir, ele veio para destruir. E ele realmente veio para destruir. Ele veio para prejudicar os trabalhadores com a reforma trabalhista, não é? Ele veio para queimar a Amazônia, o estado do Amazonas todo, a floresta amazônica. Agora há pouco nós tivemos um exemplo do ministro do meio ambiente, que eu também não vou citar o nome, porque eu não tenho coragem de falar o nome daquela pessoa, né? Então, ele foi a Manaus, né? Ele foi até a floresta, ao local onde a Polícia Federal, os agentes do IBAMA, encontraram as toras
ilegais cortadas e tentou defender a legalidade daquela pessoa que cortou as madeiras de uma forma ilegal. Os agentes entraram, não deixaram, e o que aconteceu? No outro dia, ele demitiu o delegado da Polícia Federal. Demitiu, não, ele transferiu, deixa eu fazer uma correção. Ele transferiu o delegado da Polícia Federal, que entrou com um pedido de revisão no Supremo Tribunal de Justiça. Juarina, muito boa tarde, que prazer enorme tê-la aqui. Então ele entrou com um pedido no Supremo Tribunal para que o caso seja revisto, não é? Então, nos lembramos bem, tem um ano que teve aquela fatídica reunião, onde esse senhor, esse ministro, que eu não vou citar o nome dele aqui, disse que ao vivo e a voz para todos da reunião, coisa que não foi vazada, porque o Supremo Tribunal Federal obrigou que fosse apresentado cópia da reunião, e ele disse ao presidente, né, ao genocida que está no poder, que deveriam aproveitar a crise da pandemia para passar a boiada, né? E assim ele está tentando. E o delegado da Polícia Federal, lá na floresta amazônica, disse que aqui não passa boiada, ministro. E por este motivo, o delegado foi afastado. Isto é uma vergonha, não é? E precisamos fazer alguma coisa. Edivaldo Juarina, que não estava aqui no início, eu estava dizendo que tinha preparado um momento com Roberto Efrem para esta quinta-feira, totalmente diferente, com leitura de poesias. Iríamos falar de amor, iríamos falar dos momentos importantes da vida, mas mediante a mais de 380 mil mortes, eu tive que mudar totalmente a pauta da reunião. Eu não vejo a hora de tomar a segunda dose da vacina, esperar o tempo necessário de proteção após a segunda dose da vacina para ir à rua. Nós precisamos ocupar nossos lugares nas ruas. Estes senhores que estão no executivo, eles não temem outra coisa a não ser o clamor da população. E nós temos a responsabilidade de ir gritar aos quatro cantos deste país do que este senhor está fazendo com o nosso Brasil. Para minha surpresa, eu estava escutando hoje de manhã a TV 247, pessoal. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Não fiquem só escutando, não. Façam perguntas. Se eu não souber para responder agora, responderei na próxima quinta-feira. A partir de segunda-feira eu iniciarei minhas curtas com Roberto Efrem no YouTube. Ainda vou estudar este final de semana qual será o melhor horário para iniciar todo dia uma curta de 20 minutos aproximadamente, e às quintas-feiras pelo Instagram, como estamos hoje. Assim que eu for liberado pelo Facebook, levarei talvez ao vivo para o Facebook, que nós temos mais recursos pelo Facebook, que eu fui caçado provisoriamente do Facebook. Então o Felipe Neto estava dizendo a vocês que hoje de manhã, escutando a TV 247, o Leonardo Atushi fez um corte da fala do Felipe Neto no Prerrogativa. Prerrogativa é um coletivo onde se reúnem vários advogados, né? E Felipe Neto, não sei se todos aqui conhecem, é um YouTube famoso, um rapaz jovem, né, que tem milhares de seguidores. E ele foi, no passado, bolsonarista, bosomínio, né, e criticou muito a presidente Dilma na época do golpe, e hoje ele fez uma entrevista na Prerrogativa afirmando
o quanto ele se arrependeu de ter feito aquilo, ainda disse mais, que todo o programa dele que ele fez contra a esquerda do Brasil foi um erro, porque ele era influenciado pelos pais, mesmo antes de existir o PT, ou melhor, de existir a animosidade contra o PT, ele já escutava da família dele falar mal das esquerdas e falar mal do PT, quando surgiu o PT aí no início dos anos 80, se não foge a minha memória, não é isso, Claudino? Acredito que no início dos anos 80. Então ele diz que depois que ele passou a ler, depois que ele passou a buscar conhecimento através dos livros, de algumas obras, ele viu que ele estava errado, fez ontem uma meia-culpa, e hoje apareceu no 247, o Curta 247, ele dizendo o quanto ele estava enganado em ter defendido o golpe contra a presidente Dilma. Que, por incrível que pareça, este senhor genocida que está à frente do país, nas últimas décadas, foi o presidente que mais demorou para assinar, não é? Para assinar a emenda econômica do país. Nós estávamos trabalhando sem as verbas definidas, né? Então ele assinou agora há pouco, né? Ou melhor, perdão, ele tem até hoje é o último dia para assinar. Ainda não saiu nenhum comentário se ele já assinou, mas ele deve assinar. E na emenda que ele está assinando, ele está tomando as mesmas atitudes que Dilma teve que tomar em sua época, quando foi taxada de pedaladas. Pedaladas estas que Dilma não cometeu, já ficou provado pelo Superior Tribunal Federal que ela não a cometeu. Ou melhor, o Supremo Tribunal, no caso de Justiça, que ela não cometeu, né? Ela simplesmente fez o que todos os presidentes antes dela fizeram, transferiu um pagamento para um determinado local, que o dela foi o Bolsa Família, para que as pessoas não ficassem com fome, como estão hoje. Hoje nós temos pessoas nas portas novamente, batendo nas portas, porque não tem o que comer, né? Fundado em 1982 o PT, obrigado Claudino. Isso aí, ter um suporte desse é muito bom. Muito obrigado, Walter. Então, oi, Cris Leal, que prazer tê-la aqui. Então, a mesma coisa ele está fazendo agora, mas como não interessa aos golpistas, não é? Eles não vão abrir nenhum impeachment, que já tem centenas de pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados e ninguém manda à frente. Nem o atual presidente da Câmara manda à frente, o Arthur Lira. Ele ainda foi contra a CPI da Covid-19, né? Ele disse que não era hora para a CPI, chamou de nuvem de fumaça e palanque eleitoral. Isto é a visão dele, uma visão obtusa, quando nós temos essa grande quantidade de mortos em nosso país, verbas desviadas, verbas não transferidas, os estados sem verbas, leitos que foram fechados, leitos que não receberam verba para continuar. Sem falar, né, nas pessoas que morreram por asfixia, por falta de oxigênio, além de Manaus, outros estados do norte do país. E com esta CPI, onde tem pessoas que são padrinhos deste genocida também, mas tem outros como Humberto Costa, do PT, como redator da CPI também, que foi o que sugeriu, que deu entrada na abertura da CPI, agora me fugiu o nome dele, que estão fazendo parte da comissão. E acredito muito que a coisa vai andar, vai à frente, e vamos botar este genocida fora da presidência,
antes de 2022. Antes de 2022, nós temos que fazer tudo dentro da lei, né? Não podemos sugerir nada fora da lei, temos que fazer dentro da lei. Lula ficou preso, mas não descumpriu. Lula não fugiu, convites recebeu, conselhos recebeu para não se entregar à Polícia Federal, mas como o próprio presidente Lula disse, que não iria ter no currículo dele a pecha de fugitivo da lei. Ficou e cumpriu uma pena a qual não devia. Está aí hoje o Supremo Tribunal Federal reforçando, e o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes já disse que Lula tem o direito de reclamar do Estado esses 580 dias que ficou encarcerado sem dever, sem ter nada feito, por invenção daquele juiz salafrário, daquele juiz ladrão chamado Moro. Um juiz tendencioso. Ele sabia que ia prender Lula. Ele inventou toda a mentira com a ajuda da Globo, principalmente, e de outros canais da mídia institucionalizada. Ele sabia que ia prender. E começou a Globo com aquelas tomadas no Jornal Nacional, vocês lembram bem, do dinheiro saindo a rodo por canos, né? Quando o próprio juiz ladrão disse que, nos laudos do processo, que não tinha nada no escândalo da Petrobras que apresentasse nenhum desvio por conta do presidente Lula. Claro que uma empresa daquele porte, num canto ou no outro, iria ter alguma coisa de desvio, mas não desvio da nação, não desvio federal, desvio de alguns diretores, né, que majoravam, que davam um determinado preço a alguns produtos e por fora, não é, recebia das empresas um agrado, né? Então isso não tem nada a ver com Lula. E essas pessoas foram presas. Só que com a ação desse juiz corrupto, né, foram fechadas várias empresas da área de engenharia civil, com uma perda de empregos de milhares de pessoas. Ou seja, pega-se a galinha de ouro, de ovos de ouro, e mata-se a galinha. Destrói a engenharia do Brasil, que trabalhava não só dentro, mas construía em todo lugar fora do Brasil, e que ameaçava os Estados Unidos, porque no Oriente Médio só dava a nossa empresa baiana construindo. E este senhor, que já está provado hoje, contratado, treinado pela CIA, treinado pelos americanos, resolveu, com essa lava a jato, né, quebrar as grandes empresas nacionais. Então nós precisamos, rápido, depois de vacinado, não faria eu o convite a ninguém que não tenha tomado a segunda dose da vacina, principalmente já com a barba branca, a cabeça branca, não é? Então, nem jovens, porque a doença derruba jovens também, não é? É uma mentira dizer que jovens não adoecem, né? Então, hoje nós temos crianças morrendo, indo para a UTI por causa desse vírus infeliz. Mas a jornalista Hildegard Angel, depois de uma fake news que a Leda Nagli, né? Eu dei uma saltada assim de assunto, mas é para registrar antes que eu esqueça. Infelizmente, esse grupo movido por fake news, não sei se vocês ficaram sabendo, saiu uma fake, tem 2 dias mais ou menos, no máximo 3, dizendo que vazou uma informação na Polícia Federal que Lula mais o Supremo Tribunal Federal estava tramando a morte do Bozo, do inominável,
do presidente genocida, do salafrário, do escroto. Então foi vazado, né, em termos de fake news, e ela, como uma suposta jornalista, uma mulher com mais de 30 anos à frente da TV, tinha a obrigação de checar as informações. Não, ela soltou a informação num grupo de pares, de iguais a ela. Deixa eu ver aqui esse telefone que está tocando para eu desligar. Desliguei o telefone. Então ela soltou, desculpa pessoal, ela soltou a informação e aí saiu na rede e a jornalista Hildegard Angel pediu a Lula para tomar todo o cuidado possível. Porque com essa rede de milicianos que essa turma tem, eles têm capacidade para tudo. Né? Então, Lula, nosso presidente Lula, ex-presidente e futuro presidente, porque tenho certeza que nas próximas eleições nós vamos dar uma lavada e, quem sabe, vamos... vou tomar aqui um pouquinho d'água. Quem sabe vamos vencer no primeiro turno. Não sabemos ainda quem será o vice, qual será a composição, né? Mas eu sei, eu acredito que Lula, o nosso grande estadista, saberá encontrar o nome, né, que vai unir o máximo possível de presidentes. Eu tenho certeza, né, hoje, antes de eu falar do que eu tenho certeza, hoje teve a cúpula, né, mundial do clima que foi pedida pelo presidente Biden. Não tem nada a ver daquela grande reunião mundial sobre o meio ambiente. E já soube, eu não li aqui ainda, senão eu ia trazer para vocês para apresentar, eu já soube que o nosso genocida, né, o genocida do presidente do Brasil, ele falou bobagem, como sempre, né, envergonhando todo o Brasil. E nem o presidente Biden, nem a vice-presidente Kamala, nenhum dos dois estiveram na reunião. Né? Isso foi um gesto mostrando o quanto este senhor é um pária no mundo hoje em dia. Quanto, né, todas as pessoas estão, os principais representantes mundiais do mundo, das nações, estão desprezando esta figura. E, além de tudo, além de falar a bobagem, dizendo que bateu o recorde de cuidados com o Amazonas, acreditem, ele disse isso, e ainda assumiu o compromisso de, em 30 anos, 30 a 40, não lembro bem, mas ficou nessa faixa, ele acabar no Brasil com os gases emitidos que prejudicam o meio ambiente. Né? Ele não vai cumprir nunca isso, né? Porque continua queimando as árvores. Né? Ontem foi encontrada uma área de mais de 200 campos de futebol pegando fogo na Amazonas. Então, eu tinha que avisar vocês. Eu tinha que avisar vocês do que aconteceu ontem. Daí, eu ter mudado por completo a minha fala de hoje. Nós precisamos fazer pressão, nós precisamos ocupar o nosso lugar na rua, e chegou aqui para mim outra mensagem importante, que um líder, mais uma líder mundial na produção de cimento, que produz 10 milhões de toneladas de cimento por ano no Brasil, a Lafarge Holcim, não sei se eu estou pronunciando certo, está saindo, já comunicou que está deixando o Brasil. Então, mais uma grande empresa
deixando o Brasil por causa da crise econômica. Então já perdemos a Ford, já perdemos a Mercedes-Benz e estamos perdendo outras grandes empresas, porque essas empresas não podem viver, não é conviver com o problema hoje, eles não podem conviver com o futuro incerto. Como se vai fazer uma projeção? Boa tarde, Rebeca. Coisa boa lhe ver aqui, Rebeca querida. Como é que se vai trabalhar sem uma projeção para o futuro? Empresa nenhuma trabalha. Então sai. A Ford foi para o vizinho. A Ford foi manter a sua produção na Argentina. E o pior de tudo, estamos assistindo essa bagunça, o fim do nosso país de camarote. Este senhor, que eu digo que ele não é burro, né? Ele é escroto mesmo, que ele postergou a vacinação, acreditando que se as pessoas não se vacinarem, não vão ter coragem de ir para a rua. Tudo o que ele faz é muito bem planejado. Todas as vezes que alguém diz na minha frente que ele é burro ou louco, eu digo, não, ele não é burro nem é louco, ele é ruim. Porque tudo o que ele faz é muito bem planejado. Se nós tivéssemos sido vacinados em dezembro, com certeza agora em abril já teríamos tomado a segunda dose da vacina e já estaríamos na rua fazendo pressão no legislativo, no judiciário e no executivo. Então, por que esse infeliz ele prorrogou e não comprou as vacinas? Para que nós ficássemos dentro de casa. Eu tenho deixado no meu Facebook alguns que eram chamados na época de coxinha, hoje são chamados de gado, né? Então eu tenho alguns poucos que eu conheço há muitos anos e tento com eles conversar no privado, né? Para chamá-los para um entendimento. Quando eu vi Felipe Neto fazendo a meia-culpa, eu disse, bem, se este rapaz, que é super famoso, um youtuber que tem milhares de seguidores, conseguiu cair a ficha dele e se desculpar com o presidente Lula e se desculpar com a presidente Dilma e dizer que no segundo turno votou em Haddad, né? Quem sabe eu não consiga também conversar com esses conhecidos. Porque quando eles dizem, não, o PT quebrou o Brasil, eu vou para o privado, eu não fico naquela coisa de xingamento no Facebook, eu vou para o privado e, como eu já os conheço há muito tempo, eu provoco e digo, eu gostaria de entender o que foi que Lula fez. Obrigado. O que foi que Lula fez, o que foi que Dilma fez, para que vocês, desculpem, para que vocês digam que o PT quebrou o Brasil. Como eu disse no início da transmissão ao vivo, o PT deixou uma reserva cambial para o Brasil que hoje esse ministro débil da economia está queimando para não deixar o dólar ir a R$10, disparar mais do que já disparou, né? Que eu não esqueço quando ele disse o ano passado que se o dólar atingisse a casa dos R$4, R$5, estaria comprovada a incompetência dele, né? Mas como essa turma tem o hábito de dizer e desdizer, dizer que não foi bem assim, não foi bem aquilo que eu queria falar, ele hoje já dá outra desculpa para isso. Então eu converso com essas pessoas mostrando o avanço que o nosso país teve depois da chegada do PT ao poder. Teve erros? Teve. Teve alguns
políticos do PT que cometeram deslizes? Claro, isso acontece em todos os partidos. Qual o partido no Brasil, depois e antes da tal ditadura, que não foi pego com alguns deslizes, né? Os próprios militares foram pegos, embora muito reprimido, tudo muito reprimido, em vários assaltos, né, ao erário público. Mas a trama foi tão bem urdida pela nossa mídia, né, pelos nossos grandes empresários, que são os donos do capital, né? Muitos dizem, eu sou capitalista. Ora, Zé Buchudo, capitalista é quem tem o dinheiro. Aí você vê pobre de direita, né, dizendo que é capitalista porque concorda com o capitalismo e diz, né, e tem coragem de dizer, o comunismo acabou com o mundo. Eu mando ele passear na China. Vai dar uma voltinha ali na China e ver o que está acabado? A China acabou de comemorar a erradicação da pobreza extrema na China. Tudo muito bem projetado, tudo muito bem datado, e hoje eles têm um misto, né, do comunismo com o capital lá dentro da China, com vários avanços, embora que o dono do recurso na China, o dono do capital, não tem o direito de abusar. Quando ele tenta abusar, ele é enquadrado. Não é essa vergonha, como nós temos aqui no Brasil, que apenas 6 famílias, 6 superfamílias são donas de 99% do nosso capital. Oi, Delma, que prazer, Delma. Então, este é um abuso. E o pobre de direita, né, aplaude, achando que ele, porque tem uma casa para morar que está pagando em 20, 30 anos, achando porque ele pode ir na pizzaria comer uma pizza, hoje cada vez menos, ele está acima daqueles que estão na rua empurrando carroça, que não pode hoje comprar mais nem ovos para comer, né? Estão comendo quando ganham de presente um feijão e um arroz, quando recebem de esmola, de caridade. É este o Brasil que nós queremos para nós, né? Nós, não vou dizer nossos filhos, netos, né? Só porque estou chegando aos 60 anos, não. Acredito que eu tenho aí ainda brincando, saudável, 30 anos a mais. Brincando, não é? Não é, difícil não para me chegar caquético, não. Eu estou fazendo 60 anos andando 50 quilômetros por dia de bicicleta. Não é? Dei uma paradinha agora uns meses por causa de uma queda que eu levei, a culpa foi minha. Eu desci uma ladeira a mais de 50 quilômetros e derrapei numa curva na areia da praia que estava sobre o calçamento. Mas aí foi negligência minha, que deveria ter descido a ladeira freando. Então, eu quero um Brasil diferente e ainda para mim, para vocês, né? Que Rebeca, que está aí batendo com a minha idade, né, Rebeca? Sem querer revelar sua idade, Joarina, que tá aí, é bem mais nova do que eu, mas está chegando, né? Já consigo ver pelo retrovisor. Bernardino aí, que já está aí junto comigo, carro a carro. Então nós ainda vamos ter o prazer de voltar a ver esse país nos eixos. Agora você vê tudo sendo desmantelado, né? A refinaria de Pernambuco, as traças, né? As plataformas não se constroem mais aqui no Brasil, a Marinha lá no Rio parada, né? Estava sendo construído o submarino nuclear, estava sendo construídos vários navios em vários portos do Brasil e tudo parado,
porque este sacana, esse escroto, esse ruim, esse malvadeza está entregando o país como um vassalo para a economia norte-americana. E não pensem que vai mudar muito porque saiu da mão de Trump para Biden, não. A mudança que vai ter é que esse presidente atual, ele não é tão ignorante quanto o que saiu. Mas eles defendem, né? Eles defendem a política norte-americana em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos. Nós abandonamos a política de Lula e Dilma do PT para voltarmos à condição de colônia. Por isso, no título da transmissão ao vivo de hoje, eu coloquei Brasil com S ou Brasil com Z. Porque estamos voltando à condição de colônia. Hoje é dia 22/4. Vocês devem lembrar bem que dia é esse hoje, né? Embora a escola tenha ficado bem para trás nos nossos anos, o fundamental, que para mim e para muitos daqui ainda está atuante, que estamos lendo, estudando. Eu estou me matriculando ainda esta semana no curso de psicanálise. Vou voltar à banca, por enquanto virtual, né? Mas vou voltar à banca, não posso parar de estudar, até para manter a minha mente jovem equilibrada. Então nós estamos deixando a condição de sexta economia do mundo para voltar a ser colônia. Então no dia 22/4/1500, o Brasil foi invadido pelos portugueses. Nós já tínhamos brasileiros no Brasil. Nossa população inicial, que eram os índios e as índias do Brasil. O nosso povo, a nossa nação indígena, que esse genocida disse que quando assumisse a presidência do Brasil, não iria deixar 1 milímetro de terra. Vocês devem estar lembrados que ele disse isso ainda quando era candidato a presidente. E por que será que uma fatia da nossa população teve a estupidez, a imbecilidade de eleger uma figura dessa? A cada dia eu tenho mais certeza que essas pessoas elegeram essa figura não só por causa da mídia, não só por causa das fake news, mas tiveram coragem de votar porque encontraram nessa figura escrota, encontraram nele um espelho. Tudo que eles têm de ruim, eles botaram para fora, se afinizaram com essa figura e elegeram ele. Quantos e quantos disseram que iam votar nele porque ele era sincero, ele falava o que o povo tinha na ponta da língua, tinha vontade de falar, mas não falava. Ou seja, se viram representados por este marginal. Então, infelizmente, nós sabemos que no Brasil, de 25% a 30% de pessoas são marginais. Dando o desconto àquelas pessoas que não têm instrução, não é? E que foram levados pelo Jornal Nacional e por outras mídias faladas e escritas. Porque existem esses que não são marginais e foram enganados. Existem muitos destes. E estes estão percebendo que votaram errado. E é para estes que nós devemos dialogar. É por isso que eu não expulsei todo o gado do meu Facebook, do meu perfil. Porque ainda tem uma esperança de um a um ir revertendo, mostrando para eles qual foi o trabalho de inclusão que o PT realizou em nosso Brasil. Quantos jovens que não tinham acesso a uma universidade federal, porque não tinham como competir com um filho que estudou num colégio particular.
Quem, sem querer ser pai coruja, quem poderia competir com os meus 2 filhos, que passaram cada um em 6º lugar na Universidade Federal, que estudaram nos melhores colégios de Recife e em São Paulo? E olhe que eu não sou rico. Eu sei o sacrifício que eu fazia para manter os meus filhos numa boa escola. E aqueles que não têm condições, que a mãe é lavadeira, que o pai é pedreiro, que é um motorista de aplicativo, e que o filho tem que trabalhar e tem que ir para a escola. Então foi graças ao governo Dilma e Lula e Dilma, que foram aprovadas as cotas e que esses garotos conseguiram ingressar na universidade, e hoje nós temos negros e brancos pobres, doutores, juízes, promotores, advogados, sociólogos, antropólogos, graças ao governo do PT. O PT tem muito que aprender? Tem, claro que tem. É um partido em construção ainda, é um partido jovem, que nasceu, como bem me lembrou meu amigo Claudino, em 1982. Antes de Roberto Filho nascer. Roberto Filho nasceu em 1983, setembro de 83, 21 de setembro. Hoje é doutor em Sociologia do Direito, antropólogo, formado em Direito pela Federal de Pernambuco, professor da Universidade Federal da Paraíba, professor de mestrado da Universidade Federal de Pernambuco. Rafael, professor de Design do Instituto Federal da Paraíba. Como estes jovens iriam competir com esses meninos que falam inglês, que falam espanhol, que arranham o francês? Como iriam competir se não fosse o governo social do PT? Então nós temos que trazer Lula de volta, nós temos que trazer um Haddad de volta, nós temos que trazer um Boulos, nós temos que trazer o Dino, governador comunista do Maranhão. Nós temos que trazer essas pessoas para a frente de batalha e recuperar o nosso país para que ele deixe de ser colônia americana. A Amazonas é nossa. Agora, não sendo invadida para criar gado, não sendo invadida para criar soja. Então, ou temos coragem de sair dessa cadeirinha depois da 2ª dose da vacina, viu, Auristela Branco? Não quero você na rua sem tomar a 2ª dose. Depois da 2ª dose, ir para a rua, gritar, levantar a bandeira vermelha, porque essa bandeira verde e amarela, com ordem e progresso do Exército, não é minha, não. A minha é dessa cor aqui. Então nós temos que recuperar a nossa cidadania. Nós temos que recuperar o nosso respeito. Viajar fora do Brasil e ser apontado, puxa vida, essa pessoa é brasileira. Este é um país decente, que não pega em arma e que trabalhou para a vitória com o amor, com o grito na rua, com o sangue, com o suor. E assim nós vamos dar a volta por cima. Não vou convidar aqui ninguém pegar numa arma, porque não acredito nessa revolução armada em que vamos matar centenas e milhares de pessoas. Não acredito. Assim aconteceu nos Estados Unidos, assim aconteceu na Inglaterra, assim aconteceu na Noruega, mas nós podemos provar que é possível dar a volta por cima, quebrando a hegemonia dessa classe burguesa minoritária e destas 6 famílias donas do capital no Brasil. Nunca os ricos ficaram tão mais ricos em cima de uma pandemia como mundialmente estão os trilhardários do mundo.
O dono da Amazon não sabe mais aonde colocar dinheiro. O que ele tem ganho com dinheiro é uma coisa absurda em cima da pandemia. Eu não entro mais numa loja Riachuelo. Todas as lojas que eu sei que estiveram envolvidas com o genocida, eu não passo na porta. Eu não tomo uma Brahma gelada. Eu compro agora cerveja artesanal. E se eu descobrir que o dono é gado, eu não tomo. Eu paro. Nós temos que fazer a nossa parte. De uma forma ou de outra, nós temos que dar uma forma de voltar a crescer, de ocupar o lugar de fato que pertence ao Brasil. O Brasil sempre foi um exemplo de vacinação para o mundo, de aplicar mais de 1 milhão de vacinas num único dia. Isso sempre foi fácil. Hoje não temos sequer vacina disponível. Então, essa transmissão de hoje foi mais um desabafo do que tudo no mundo. Sinceramente, vocês não viram, os que não viram o começo, um beijo bem grande. Deixa eu dar um beijo à minha irmã Edinha, que está aqui, Edna Cordoville, porque meu nome não é só Roberto Efraim. Meu nome é Roberto Cordoville, com 2 L's, Efraim de Lima. Mas como eu assino desde jovem no campo profissional como Efraim, passaram a me chamar de Efraim, eu continuo assinando Efraim, mas também é Cordoville, que é o sobrenome vindo da minha mãe biológica que me teve, que me carregou 9 meses na barriga. Então, eu disse no início dessa transmissão ao vivo que eu tinha preparado uma pauta completamente diferente para o momento com Roberto Efraim desta quinta-feira. Eu iria começar com uma poesia do Cão de Lavas, deste livro aqui que eu estou gostando muito, apaixonado por este livro. Tinha separado algumas coisas do livro de Ana Cláudia Laurindo, né, Deus e Política, onde Cláudia diz: nunca foi pecado, sempre foi política. Ana Cláudia Laurindo foi muito feliz com este livro. Eu indico a vocês podem encontrar ela no Facebook, para vocês terem uma ideia só do início, né? Não vou ler para não cansar mais vocês, só um parágrafo. Ela começa dizendo: por tudo que já perdemos enquanto povo, enquanto nação, já não é possível amenizar cada pensamento, fala ou gesto que de algum modo, ou movido por qualquer razão, acobertou a sombra fascista que sufoca o Brasil. Ana Cláudia Laurindo, Deus e Política. Eu estou amando, já estou com pena do livro estar acabando. Excelente! Minha mãe também está me vendo. Um beijo para minha mãe, Edinha. Saudades dela. Tomei a primeira dose da vacina, depois que eu tomar a segunda dose, em julho, porque eu tomei a da AstraZeneca, eu irei vê-la. Minha tia Dolores está dizendo sucesso nas tardes de quinta, nesse encontro com você. E eu quero reforçar que vocês também façam comentários e perguntas. Eu vou deixar essa transmissão ao vivo gravada no meu YouTube. É só ir no YouTube, botar Momentos com Roberto Efraim, que vai cair em cima dessa e de outras transmissões. Aí vocês dão uma curtida, vocês se inscrevem, não paga nada para se inscrever, é só clicar em se inscrever, porque depois de 100 inscritos, eu terei direito à minha assinatura eletrônica, à minha URL. Então, pessoas,
um registro de mais de 380 mil mortos no Brasil. Isso é um descaso, isto é uma falta de respeito. Nós temos que assumir o nosso lugar de brasileiro, de cidadãos que somos e cidadãs, e irmos à frente. Botar a nossa camisa vermelha, tia Dolores, pegar os instrumentos, o batuque que tão bem a senhora toca no Recife Antigo, né? Pegar os instrumentos para chamar o povo para as ruas e combater essa invasão fascista que nós estamos sofrendo, com muitos e muitos conhecidos morrendo, perdendo a vida, pessoas jovens, pessoas idosas, e isso não poderia acontecer, está acontecendo no século XXI, no ano de 2021. Isso é um descaso, pessoas. Então, eu quero agora deixar um abraço bem grande para cada um de vocês. Rebeca está dizendo aqui, adorei seu desabafo, acredito muito que você falou, amigo. Obrigada pela essa tarde com você. Eu é que agradeço, Rebeca, a cada um de vocês, tá? Eu sei que muitos vão ver depois gravado, porque eu termino aqui com poucas pessoas, 15, 20, 10, 15, 20, e quando chega às primeiras horas da noite, 8 horas da noite, já tem mais de 100 pessoas, mais de 150 pessoas curtindo o que assistiram. Eu sei que essa hora da tarde é algo que eu preciso reavaliar ainda. Então, eu reforço, deixem seus comentários, ou aqui no Instagram, é melhor que deixem no YouTube, que eu posso ver mais fácil, e eu responderei na próxima transmissão ao vivo, ou responderei também no próprio YouTube. Certo, pessoas? Um abraço bem grande, um beijo no coração de cada um de vocês, e lembrem-se, todos os dias eu farei curta com Roberto Efraim, curta de curtas mesmo, de 15 a 20 minutos, tá? Ainda vou definir esse horário, farei ao vivo pelo YouTube e ficará gravado no YouTube. E nas quintas-feiras, esse tempo que já vamos aqui, faltando 2 minutos para 1 hora, com 1 hora cai, que o Instagram derruba, né? Assim como quando eu puder voltar para o Face, eu farei no Face, por enquanto eu estou caçado do Facebook. Um beijo, mana, um beijo, mãe, a sua bênção, fiquem em paz e até a próxima quinta-feira. Amei estar com vocês. Logo, logo vou deixar a cópia gravada no YouTube. Se der, mando para o Facebook também. Beijo a todas e todos.